Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês pergunta para onde vai, para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Repita comigo o 7, diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Aleluia! Glória a Deus! Você pode se assentar, por favor? Ah, Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Amém? Gente, nós temos algumas cadeiras vagas aqui na frente, no meio. Então, o pessoal que está em pé aí atrás, por favor, sente-se aqui no meio. Os nossos membros, principalmente, membros, diáconos, voluntários, sentem-se mais para frente, mais para o meio. Porque assim, jovens que não estão servindo, por favor, sentam-se também. Todos vocês, apenas os que estão servindo, fiquem aí atrás, por favor. Amém? Glória a Deus. Deus tem ministrado muito esse texto no meu coração. João capítulo 16, na verdade eu estou meditando João capítulo 14 até o capítulo 17. Esses 4 capítulos têm bradado no meu coração. Eu parei no 16 esses dias e o Espírito Santo falando comigo que é melhor que Jesus vá para que ele pudesse vir. Jesus estava falando isso antes de ser crucificado, durante a última ceia, quando eles estavam reunidos no cenáculo, e ele estava dando as últimas instruções para os discípulos. Ele diz assim: olha, o meu tempo está chegando, eu vou partir, porém eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou pedir ao meu Pai, e Ele vai mandar outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E ele diz assim: o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, está lá em João capítulo 14, em meu nome, esse vai ensinar vocês todas as coisas, e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu falei. Então ele reúne os seus discípulos. Você lembra bem, quando nós pregamos sobre a ceia, nós falamos sobre isso. Ele reúne os seus discípulos naquele cenáculo, no upper room, era um quarto que estava na parte superior da casa. E ele reúne os seus discípulos e ele fala: eu vou partir, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sós. Ele poderia ter dado várias estratégias. Ele poderia ter falado: olha, quando eu for crucificado, os soldados vão querer prender vocês também. Então vocês saiam pela esquerda, fujam para o jardim de Getsemane, fujam para a Judeia, vão para a Galileia. Ele poderia ter dado N instruções, qualquer instrução para os discípulos. Ou ele poderia ter dito: olha, quando eu partir, assim que a igreja vai ser estabelecida, eu quero que vocês coloquem pastores e diáconos. E ele poderia ter falado tantas coisas, mas ele falou: quando eu partir, eu vou enviar outro Consolador para vocês. E ele diz assim: é melhor que eu vá. Como assim, Jesus, é melhor que você vá? Que doideira é essa? Eles não falaram com essas palavras, mas eu imagino eles pensando isso. Que doideira é essa? O Senhor ficou conosco 3 anos e meio. O Senhor curou em nosso meio, o Senhor ressuscitou os mortos, o Senhor tem palavras de vida eterna, como o próprio Pedro falou. Só o Senhor tem palavras da eternidade. Como assim é melhor que o Senhor vá? Como faz sentido, Senhor? Como assim? Agora que o Senhor vai nos deixar, nós vamos ficar só. E ele diz: porque se eu não for,
o outro Consolador não poderá vir. A instrução para ele era de como eles se moveriam e operariam uma vez que ele não estivesse fisicamente presente. O que eles estavam prestes a enfrentar, meu irmão, é o que eu e você enfrentamos todos os dias. Porque nós não temos a presença física de Jesus conosco, mas nós temos o Consolador amado habitando dentro de nós e andando conosco. O que eles estavam prestes a enfrentar, meus queridos, era perder uma presença física de um homem físico ao seu lado, mas eles receberiam o que nós temos hoje, que é Jesus Cristo, agindo através do Espírito Santo de Deus, se movendo com a gente, se movendo com a igreja e habitando dentro de mim e de vocês. E ele falou: isso é melhor. Meu Deus. Depois de 3 anos e meio, eles estavam dependentes de Jesus. Eles iam para onde Jesus falava, eles comiam o que Jesus ordenava, eles preparavam a ceia onde Jesus ordenava. Tudo o que eles faziam naqueles 3 anos e meio foi ordenado, direcionado por Jesus. E Jesus falou: eu vou mandar outro que será melhor. Melhor em ação, não melhor em essência, me entenda. E ele vai fazer ele vai continuar aquilo que eu faço. O Espírito Santo de Deus vai dar instruções para vocês. Ele vai direcionar vocês. Ele vai falar para vocês como vocês devem agir, como não devem agir. Ele vai ser o outro Consolador. Porque mesmo que nós não vejamos hoje Jesus fisicamente ao nosso lado, nós temos a presença de Deus dentro de nós. Aí muitas vezes nós dizemos: eu não estou ouvindo a voz dele, eu não estou sentindo a presença dele. Irmãos, é porque você está procurando algo físico, mas não existe algo físico, existe algo espiritual agora. Ele habita dentro de mim e de você. Você não precisa nem buscar respostas exteriores, você tem que olhar para dentro de você, para o seu espírito, e procurar onde está a barreira entre o seu espírito e o Espírito Santo de Deus. Porque eles precisavam estar no mesmo local de Jesus para ouvir a voz de Jesus. Eles precisavam estar no mesmo ambiente que Jesus para sentir a presença dele. Mas hoje você precisa apenas olhar para dentro de você. Ei, Jesus. E saber que ele está lá dentro. E saber que ele está direcionando você. Que ele está com você todos os dias. A ausência física de Jesus produziu para nós algo melhor. Diga melhor. Aleluia. Então ele diz: eu vou partir, vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador. E a promessa dele é que ele nunca nos deixaria sós. Ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Não se preocupe, eu não vou deixar vocês sós. Eu vou trazer outro que vai habitar dentro de vocês. Jesus era limitado à localidade. Alguém me perguntou esses dias, por que Jesus não sabia quando seria o dia da sua volta? Quando perguntaram para ele, ele falou: nem os anjos sabem, nem o filho sabe, só o Pai. Porque Jesus esvaziou-se de si mesmo. Agora, isso é muito importante, só para nós termos um entendimento. Ele esvaziou-se a si mesmo para poder vir na terra encarnado e morrer na cruz. Então, o seu poder estava, não vou dizer limitado, mas ele mesmo abriu mão do seu poder ilimitado de onisciência, onipresença e onipotência. Ele abriu mão da glória que ele tinha com o Pai. Tudo que Jesus fez nessa terra foi através da ação do Espírito Santo. E os discípulos dependiam de Jesus, e Jesus dependia do Espírito Santo. Jesus só fazia aquilo que ele ouvia do Pai, através de quem? Através do Espírito Santo. Tudo que ele fez foi através do Espírito Santo. Então Jesus estava limitado em poder. Por favor, me entenda, isso é muito importante. Ele estava limitado em presença, em lugar físico e em onisciência. Porque quando ele precisava exercer o seu poder a sua onisciência, ele estava dependendo do Espírito Santo de Deus. Então eles estavam trabalhando com Jesus e Jesus trabalhando com o Espírito Santo. Mas ele falou: eu vou cortar o middleman. Você sabe o que é isso? Eu não sei como fala em português, então alguém me ajuda. Eu vou cortar o homem que está no meio. Vocês não precisam agora agir através de mim para ter acesso ao que o Espírito Santo tem. Vocês agora vão ter o Espírito Santo dentro de você. Por que isso é importante?
Porque Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão do seu poder, Jesus abriu mão da sua onisciência por um tempo temporário. Ele abriu mão daquilo que ele tinha com o Pai para poder habitar num corpo. E tudo o que ele fez foi através do Espírito Santo. Se ele quisesse, ele poderia retomar todo o poder, toda a onisciência, toda a onipresença. Num segundo ele poderia falar, eu quero tudo de volta e é meu. Ele tinha esse direito. Mas Jesus abriu mão disso. Mas o Espírito Santo não precisou abrir mão de nada para poder habitar em mim e em você. Como que isso é importante? É importante porque dentro de mim e você existe a presença do Deus Altíssimo sem limitações. Não existe limite, Ele não abriu mão de nada para poder habitar dentro de mim, do meu espírito, do seu espírito. Ele tem toda a autoridade, todo o poder, toda a onisciência. Ele está em todos os lugares. O mesmo Jesus que estava com eles, agindo através do Espírito Santo, agora age em nós através do Espírito Santo, e o poder é ilimitado. Ei, Jesus. E ele falou, eu vou mandar outro Consolador. Jesus andava com eles. O Espírito Santo anda com a gente também. Só que ele também habita dentro de mim e de você. Ele não só anda com a gente, ele habita dentro de nós. E isso causa relacionamento, produz relacionamento entre o meu espírito, entre a minha vida e o Espírito Santo de Deus. Ele não só anda com você, preste atenção, ele habita dentro de você. Ele escolheu habitar dentro de você. Você já parou para pensar o que isso significa? O Criador dos céus e da terra. É porque quando a gente fala muitas vezes assim, nós pensamos no Pai, o Criador dos céus e da terra. Nós pensamos no Filho, aquele que se rendeu na cruz por nós. Mas nós temos a tendência de diminuir a importância do Espírito Santo. De como se ele fosse inferior ao Pai e ao Filho. Mas o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era de eternidade a eternidade, ele decidiu habitar dentro de mim e de você. Ele escolheu a mim e a você para habitar, para fazer morada dentro de mim e de você. E é importante que nós entendamos isso. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Pastor, eu já ouvi falar da Trindade, eu sei disso, mas nós tratamos o Espírito Santo como se não fosse Deus. Jesus falou, é melhor que eu vá, porque eu vou enviar outro Consolador. Quem era? O Espírito Santo de Deus. Eu vou enviar outro Consolador da parte do Pai. Ele falou, eu não vou enviar um anjo. Ele não falou isso, eu estou imaginando. Eu não vou enviar Arcanjo Miguel com vocês, porque o Arcanjo Miguel é limitado. Eu não vou enviar qualquer outro espírito, eu não vou enviar um ser inferior, eu vou enviar o meu Espírito para habitar dentro de vocês, outro Consolador. E por que isso é importante? Porque para substituir Jesus, tinha que ser alguém da mesma essência dele, da mesma altura dele, do mesmo patamar dele. Ninguém mais poderia substituí-lo, só aquele que tinha a mesma essência dele poderia substituir Jesus. Porque somente Deus pode preencher um lugar que foi deixado por Deus, ou esvaziado por Deus. Ele falou, eu vou mandar outro Consolador. E o Espírito Santo, ele tem a mesma essência do Pai e a mesma essência do Filho. Ele é o Deus Espírito Santo. O Filho era limitado em espaço, o Filho foi aquele que fez a obra redentora na cruz do Calvário, morreu por nós, nos salvou. O Pai é aquele que está na soberania de tudo, mas eles são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, um Deus só, mas em três pessoas distintas. E nós damos uma importância muito grande ao Deus Pai. Nós damos uma importância muito grande ao Filho, a Jesus, e devemos fazer isso. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, muitas vezes nós diminuímos a importância dele. E Jesus falou, é melhor que eu vá. Ele tem a mesma essência do Pai e do Filho. Ele é digno da mesma adoração que o Pai e o Filho. Ele tem o mesmo poder que o Pai e que o Filho. Ele é Deus, ele não é uma força, ele é Deus. Diga isso comigo, ele é Deus.
E Ele está com você. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Ele é Deus. O Espírito Santo, Jesus falou que Ele envia outro Consolador. João capítulo 14, ele fala assim: mas o Consolador, lá no 25, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu falei. Então hoje, alguns pensam que o Espírito Santo é uma força do bem, é uma força ativa no universo, e que ele está agindo de acordo com a vontade de Deus, e que ele é apenas uma força ativa. Você já ouviu alguém falar isso? É uma força boa no universo, é uma força ativa, é o pensamento, alguns até falam, é o pensamento positivo, é aquela força boa que sai com... Não, o Espírito Santo é Deus. É por isso que Jesus falou assim: todos os pecados que a humanidade cometer serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque toda a humanidade experimenta a presença do Espírito Santo. Seja ela manifesta, ou seja ela ativa no mundo, na natureza, toda a humanidade experimenta a presença do Espírito Santo. E ele falou: esse pecado da blasfêmia não será perdoado. Se fosse uma força ativa, Jesus não falaria isso. Se fosse um anjo qualquer, Jesus não falaria isso. Mas ele estava falando da mesma essência. Ele falou: olha, você pode falar mal do Pai, falar mal do Filho, mas do Espírito Santo não se atreva a falar mal dele. Porque ele é Deus, ele não é uma força. E hoje eu quero falar para vocês da pessoa do Espírito Santo. Eu quero ir até mais... Porque quando nós falamos Deus, nós colocamos Deus em um alto e sublime trono e nos alienamos dele. E realmente ele está elevado num alto e sublime trono, mas o Deus Espírito Santo está conosco todos os dias, porque é a promessa dele. Agora, o Espírito Santo não apenas é Deus, ele é uma pessoa. Diga comigo, uma pessoa. Então ele pensa, ele sente e ele tem vontade, ele tem arbítrio. Ele pensa, ele sente e ele tem vontade própria. Muitos hoje pensam que o Espírito Santo é apenas o poder de Deus agindo na terra, e não é. O Espírito Santo é Deus. Eu quero hoje martelar, gente, eu vou repetir isso 1500 vezes para que você saia daqui entendendo que o Espírito Santo é Deus. E ele é uma pessoa. Então nós não podemos ver ele apenas como uma força, mas como pessoa. Muitas pessoas hoje, por verem o Espírito Santo como uma força, querem o poder do Espírito Santo, querem os benefícios que o Espírito Santo traz, mas não querem a presença do Espírito Santo. Eu quero o poder que ele tem, eu quero os benefícios que ele produz, mas eu não quero a presença dele. E quando nós tratamos o Espírito Santo dessa forma, nós estamos diminuindo ele a um objeto. O uso dele, quando eu preciso, quando eu sinto necessidade, quando eu estou em apuros, então eu corro e falo: Espírito Santo me ajuda. Mas quando eu não quero a presença dele, quando eu não quero relacionamento com ele, eu estou rebaixando ele a um objeto que eu uso quando eu tenho necessidade. Calma, vai ficar pesado ainda. A parte melhor do Espírito Santo, meus irmãos, não é nem o poder que ele tem, porque o poder é ilimitado. A parte melhor do Espírito Santo não é quando ele nos ajuda nas nossas necessidades. Isso é bom, mas não é a melhor. A melhor parte do que o Espírito Santo pode nos dar é ele mesmo. Eu vou repetir porque você não entendeu. A melhor parte que o Espírito Santo nos proporciona é ele mesmo. É ele mesmo. A melhor parte da pessoa do Espírito Santo não é os benefícios que ele me dá, não é os talentos que ele proporciona, não é o que ele faz na igreja. A melhor parte é ele. Deixa isso sink in. Deixa cair a ficha.
Deixa cair, não, sério, deixa cair a ficha. A melhor parte é Ele. A melhor parte da cruz não foi nem os meus perdões dos pecados, mas foi porque Ele me perdoou, eu tive acesso à presença dEle. Não é o processo, mas é o que produz. Gente, se eu tivesse os meus pecados perdoados, mas não tivesse acesso a Jesus, do que me valeria? Se Ele tivesse me redimido e falado, vou perdoar os teus pecados, mas não quisesse relacionamento comigo, qual valor tinha nisso? Se o Espírito Santo hoje me der todos os benefícios que Ele me proporciona, mas eu não quiser Ele, eu não ter vontade de estar com Ele, eu não querer relacionamento com Ele, que valor tem nisso? A melhor parte é Ele. A melhor parte é Ele. Por isso que Jesus falou, é melhor que eu vá, porque eu vou mandar outro Consolador, e Ele vai habitar com vocês, e onde você estiver, na estação que você estiver passando, no problema que você estiver enfrentando, onde você estiver, o Espírito Santo estará com você. Ele não disse assim, olha, preste bem atenção, Ele vai resolver o teu problema, ou Ele vai mudar a tua circunstância, ou Ele vai derramar fogo do céu. Não, Ele estará com você. A promessa não era de resolver problemas, a promessa era, Ele estará com você. Ele é uma pessoa, Ele quer estar conosco. Ele quer estar conosco. A pior coisa que nós podemos fazer com uma pessoa é buscá-lo pelos seus talentos. A pior coisa que nós podemos fazer com uma pessoa é amar ela por aquilo que ela pode nos proporcionar. Eu trato muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, até aconselho algumas pessoas, e muitas foram machucadas por amigos, por parentes e até por líderes, porque foram usadas por aquilo que eles tinham para proporcionar. Foram usados pelos seus talentos, de uma vez que o talento acabou, ou que não podia mais exercer o seu talento, foram jogados de lado e negligenciados. Uma vez que ele não podia mais ajudar em certa área, ele foi deixado de lado porque não tinha mais valor para aquela pessoa, porque a pessoa não queria ele ou ela, a pessoa queria aquilo que ele poderia proporcionar. A pior coisa que você pode ter é um amigo que só liga para você quando você tem alguma coisa para pedir. Você tem amigos assim, não? Aqueles que quando o telefone toca, você sabe, ih, o que ele quer agora? Você tem desse jeito? Não, é só eu que tenho. Deixa eu dar uma dica para você como pastor então, vamos lá. Gente, você que nos visita, isso não é para você não, só para pastor agora, só para os membros. Não ligue para o seu pastor apenas para contar seus problemas ou pedir ajuda, ligue para ver como ele está. Fala, Deus. Porque, irmãos, ter um amigo que liga para você só para pedir algo, que tipo de amigo nós somos? O Espírito Santo é uma pessoa, e muitas vezes nós só lembramos dele quando estamos em apuros, nós só lembramos dele quando precisamos da cura, nós só lembramos dele quando não temos dinheiro para pagar o aluguel, nós só lembramos dele quando o carro quebra, mas ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, e ele não quer você, ele não olha para você vendo o que você tem para oferecer para ele, ele ama você, independente do que você faz ou deixa de fazer, ele quer você, aleluia, ele falou, eu vou enviar outro que é melhor, ele é melhor do que tudo, irmãos. Se nós estivéssemos morando embaixo de uma ponte, sem comida, sem água, o que poderia faltar tudo para nós, mas se nós tivéssemos ele é melhor, aleluia. Deixa eu ir até um pouco mais profundo, porque alguns aqui querem a presença do Espírito Santo, mas com motivação errada, porque querem a presença do Espírito Santo para sentir emoções, para sentir arrepios, porque querem sentir aquele mover do Espírito Santo, quando o Espírito Santo enche a igreja, e você sente, você dá os seus pulinhos igual o pastor, você dá os seus glória a Deus igual o pastor, e você sente aquela emoção, e pensa que o Espírito Santo está limitado a emoções. O Espírito Santo não habita nas suas emoções, ele habita no seu espírito. Ei, Jesus, é
Só comigo que está cortando isso, não. Alguns até querem a presença para sentir os arrepios, o choro, as emoções, porque quando ele vem, realmente ele muda a atmosfera, ele mexe com as nossas emoções. Não tem como você não ficar emocionado quando o Espírito Santo está presente. Mas só se a sua experiência com ele se limita a isso. Se você sai dessa porta para fora e o seu choro acabou, as suas lágrimas foram enxugadas e aquilo não mudou algo em você, não tem valor nenhum. A presença manifesta do Espírito Santo mexe com as emoções, mas o relacionamento com ele transforma o nosso espírito. A presença manifesta, vou repetir para esse lado, só entendeu aqui, ó. A presença manifesta do Espírito Santo mexe com as suas emoções, mas um relacionamento com ele transforma o seu espírito. Porque as emoções cessam, porque elas são de acordo com a estação que você está vivendo. Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, mas o meu espírito não é por estações, o meu espírito é por quem está me dominando, quem é o Senhor da minha vida. Hey! Aleluia! E nós queremos só poder, só emoção, nós queremos só aquilo que Ele pode proporcionar, mas Ele é uma pessoa. Aí eu pergunto para você, como você se sentiria se alguém quisesse você só para quando Ele precisasse de ajuda? Como eu me sentiria se alguém só querer a minha presença quando precisa de algo de mim? Ele é uma pessoa, Ele não é uma força ativa. Ele não é algo que Deus envia, eu vou mandar o meu poder para lá para ajudar aquele. Ele é uma pessoa. Jesus. A melhor parte para Maria, Lucas capítulo 10, não era nem ouvir o que Jesus estava dizendo. A melhor parte para Maria era sentar aos pés dele. A Bíblia fala que ela sentou e começou a ouvir as palavras do mestre. Mas eu tenho certeza e uma grande convicção, se o mestre estivesse calado, ela sentaria lá do mesmo jeito. Então deixa eu ir mais longe um pouquinho, porque hoje Deus quer falar com a gente. Tem muitas pessoas vindo atrás do Espírito Santo para ouvir palavras, para receber confirmação. Porque eu quero uma palavra de Deus, eu vou lá naquela igreja, porque eu quero uma palavra, eu quero ouvir Deus falar comigo. Isso, glória a Deus, é bom também. Só que se o meu relacionamento com Ele está apenas em buscar palavras dEle, porque palavras elas podem mudar a sua vida, como também elas podem não mudar a sua vida. Maria não estava nem atrás do que Ele estava falando, Maria queria ficar perto dEle. A Bíblia fala que Marta chegou e falou: Jesus, não te incomoda que eu estou fazendo todas as coisas? E Marta tem o seu valor, não me entenda mal. Eu já vi pessoas falando mal de Marta. Marta tem o seu valor. Ela estava adorando com outras coisas também. Mas ela chegou e disse: Jesus, não te incomoda que eu estou fazendo tantas coisas e ela está sentada aí sem fazer nada? Jesus falou: Marta, você está ansiosa, você está preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar dela o que é melhor. O que era melhor naquele momento? Ter relacionamento com Jesus. Se o cristianismo que nós vivemos está produzindo em nós um sentimento de pedir, e nunca entrega nada para Ele, que relacionamento nós temos com o Espírito Santo? Maria não pediu nada, ela sentou aos pés de Jesus. Você memoriza? Eu não sei, eu leio a Bíblia, gente, eu começo a visualizar as coisas. Jesus estava com seus discípulos na casa de Lázaro, na casa de Marta, na verdade, e ele estava falando sobre o reino. Maria vem no meio dos homens. Isso não era normal. Isso na verdade era até contra a cultura, que mulher era o lugar da mulher, era na cozinha, era preparando alimento, que Marta estava fazendo. Mas Maria não se importou com a cultura, ela não se importou se ia parecer bem, se ia parecer mal.
Ela não se importou com o que os outros iam falar. O mestre estava na casa. Jesus estava no lar. Irmãos, como que Jesus entra na casa? Como que o Espírito Santo entra na casa? E nós temos condições de fazer qualquer outra coisa. Se o mestre está aqui, ela senta. Ela senta. E ela fica nos pés de Jesus. Eu imagino ela falando assim: vou ficar bem quietinha para ninguém nem falar nada. Só quero ficar aqui. Só quero ficar aqui. Jesus, não, eu não quero bênção. Eu não preciso de cura. Eu não preciso que o Senhor me defenda. Eu só quero ficar aos teus pés. Eu só quero o Senhor. Ela escolheu a melhor parte. É por isso que quando ela teve que dar o vaso de nardo puro, que ela quebrou, que valia quase 1 ano de trabalho, para ela foi como nada, porque ela entendeu qual era a melhor parte. Jesus estava na casa. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está dentro de você. Qual importância nós temos dado a Ele? Como nós temos tratado a pessoa do Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Quando aquela mulher pecadora entrou na casa de Simão, a Bíblia fala que Jesus entrou na casa de Simão, um fariseu, e ele estava sentado na mesa, e uma mulher pecadora entrou na casa de Simão. Normalmente quando eles tinham esses jantares, eles eram meio que públicos, então as pessoas podiam ficar nas janelas, nas portas, entravam para ouvir quando os grandes mestres entravam na casa. Eu imagino todo mundo ali ansioso para fazer uma pergunta para Jesus. Eu imagino ali todo mundo ansioso para ver o que o mestre ia falar. Ele entrou na casa de um fariseu. A Bíblia, no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, fala que ele era leproso. Provavelmente Jesus tinha curado ele da lepra. E ele entrou na casa de Simão. Aí aquela mulher pecadora entrou na casa. Irmãos, é tão interessante porque ela não sentou na mesa, ela não foi na frente de Jesus, diz que ela veio por trás de Jesus. E ela começou a chorar aos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Em nenhum momento na Bíblia fala que ela falou uma palavra, que ela disse uma palavra. Se você ler, ela não disse uma palavra. Ela chorava e secava os pés do mestre. E ela começou a ungir os pés de Jesus. E ela veio por trás. E ela não pediu para ser reconhecida. Não pediu para Jesus mudar a história dela. Eu creio que ela mudou, mas não pediu para nada. Ela só queria estar com Ele. Quando Maria, irmã de Lázaro, sentou aos pés de Jesus, Jesus defendeu a ação dela e falou: ela escolheu a melhor parte. Quando a mulher pecadora entrou na casa de Simão, ungiu os pés de Jesus, Jesus defendeu a mulher e falou assim: é porque ela foi perdoada mais, ela ama mais. Quando nós temos adoração extravagante, adoração que não vai pelo que Ele tem para nos proporcionar, adoração que não é pelos milagres, adoração só pela pessoa dEle, Jesus sempre fala algo que muda a nossa história. Então não vem atrás de palavras, vem atrás de Jesus. Não vem atrás de palavras, vem atrás do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Quando Ele estiver em evidência, quando Ele ser glorificado, quando Ele ser reconhecido, todo o resto vai acompanhar. Mas depende da intenção do nosso coração. Quando nós entramos na presença de Deus, buscando algo em troca, fazendo barganhas com Deus. Você já fez barganha com Deus? Nós temos que mudar esse conceito de barganha. Deus, se o Senhor fizer, eu vou fazer. Deus, se o Senhor abrir a porta, eu vou fazer. Gente, Deus não barganha com ninguém não. Ele é Deus, independente de você fizer ou não, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa disso.
Mas enquanto nós não entendemos quem Ele verdadeiramente é, quem o Espírito Santo verdadeiramente é, nós não teremos possibilidade de ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Nós teremos transações. O Senhor me pegou isso aqui hoje de manhã. Nós não estamos tendo relacionamento, nós estamos fazendo comércio. É transação. Eu compro e pago. Você me dá e eu faço. Se você abrir, eu vou. Se você falar, eu estou. Se você mover, não é mais por Ele. É transação. Nós estamos fazendo comércio. E nós viramos comerciantes da fé. Aí Jesus falou: eu vou mandar outro, que é melhor que Ele venha. Se Jesus estivesse hoje aqui fisicamente, qual seria a nossa adoração? Se Ele estivesse aqui fisicamente, seja sincero, se ele viesse na sua forma glorificada, igual quando Ele se transfigurou, como seria o nosso culto? Como seria? Será que nós conseguiríamos levantar a nossa cabeça? Será que nós conseguiríamos fazer outra coisa a não ser adorá-lo? Como seria se Ele estivesse fisicamente aqui hoje? Aí Ele falou: mas é melhor que Ele venha. É melhor, e o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está presente neste lugar. É melhor que Ele venha. É melhor para vocês que Ele venha. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Irmãos, o nosso culto não tem que depender da nossa vista, tem que depender da presença de Deus neste lugar. E Ele está presente aqui. A minha adoração não é quando eu estou vendo, a minha adoração é porque no meu espírito eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu não sinto nada, mas eu tenho certeza. Eu não vejo nada, mas eu tenho certeza. Nós não andamos pelo que vemos, nós cremos. Eu tenho certeza, minha fé me diz que o Espírito Santo está aqui, e Ele é digno de adoração, digno de honra, digno de glória. Ele é Deus, aleluia. Então quando você vem cultuar o Senhor, não olhe para as suas emoções, não dê ouvidos ao que você está sentindo. Culto não é emoção, adoração não é emoção. Adoração não é choro. Isso tudo é parte da adoração. Mas a adoração é independente daquilo que eu sinto. A adoração é por quem Ele é. Ele é Deus. Na tristeza ou na alegria, Ele é Deus. Na fartura ou quando está faltando tudo, Ele é Deus. Jesus. Ele é Deus. Por que nós às vezes, quando estamos passando dificuldades, nós temos dificuldade de adorar? Vou jogar esse microfone no lixo. Por que nós temos dificuldade de adorar quando nós estamos passando por problemas? Porque o nosso coração está no lugar errado. O nosso coração está no lugar errado. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ficar triste, que você não pode ficar apreensivo. Eu não estou dizendo isso, por favor, me entenda. Nós não somos robôs, nós não somos super-homens. Não é isso. Mas se a minha adoração é condicionada ao meu estado emocional, ou se a minha adoração é condicionada ao meu estado financeiro, que tipo de adoração eu estou oferecendo a Deus? Porque a Bíblia me fala que quando Abraão recebeu uma ordem do Senhor: Abraão, vai e entrega o teu filho em sacrifício para mim no Monte Moriá. A Bíblia fala que Abraão pegou o seu filho no outro dia de madrugada, começou a andar, e quando alguém perguntou para ele onde nós vamos, ele disse: eu estou indo aonde? Adorar. Você acha que Abraão estava bem naquele dia, sabendo que Deus pediu o seu filho? Você acha que Abraão estava feliz naquele dia, sabendo que daqui a alguns dias o filho seria sacrificado? Com certeza não. Quem ficaria?
Mas a adoração dele não era condicionada ao sentimento. A adoração dele era condicionada ao seu conhecimento de Deus. Não é sentimento, é conhecimento. Quando ele entendeu quem Deus era, em Hebreus fala assim, que Abraão cria que mesmo das cinzas, Deus poderia trazer o seu filho de volta. Irmãos, quando você conhece Deus, você faz loucuras por Deus, porque você sabe uma coisa: se Deus mandar eu perder tudo, Ele também é o Deus que depois me dá tudo de volta. Mas se Ele dá ou não dá, se Ele restitui ou não restituir, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Porque é fácil cantar quando estamos na bonança, é fácil adorar quando estamos com dinheiro na conta. Mas o Espírito Santo, Ele é Deus independente. E muitos vêm buscar uma palavra de Deus. Deus, eu quero uma palavra, preciso de uma palavra. E uma palavra às vezes não muda absolutamente nada. Quantos desviados nós temos que tem palavras de Deus? Quantas pessoas fora da igreja, longe do Senhor, que tem palavras sobre a vida dele, ou sobre a vida dela? Porque palavras não vão mudar absolutamente nada se você não tiver Deus como Senhor da sua vida. Então nós viemos muitas vezes buscando palavras. E por que a nossa circunstância não muda? Por que a nossa vida não muda? Porque as palavras só correspondem àquilo que você está disposto a sacrificar. Aí saem daqui com uma palavra, mas o Espírito Santo ficou. A gente sai muitas vezes daqui, e aquele culto pentecostal, e Deus falou, e profecia para todo lado, e glória a Deus, recebi, aleluia, mas saiu dali e não mudou nada, e o Espírito Santo não foi com você. Que relacionamento é esse? Mas se você sair daqui entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele quer um relacionamento com você, a sua vida vai ser mudada para sempre. A sua vida vai ser transformada para sempre. Ele não é uma força, Ele não é algo agindo que vai me... Não, Ele é uma pessoa. Ele quer que eu tenha relacionamento com Ele. Agora, juntos os dois, tenha relacionamento e receba uma palavra dEle, e você vai ver que você nunca será a mesma pessoa. Aleluia! Então a revelação de quem o Espírito Santo é muito importante. Por que, pastor, que é importante? Porque se nós não tivermos a revelação de quem o Espírito Santo é, nós não conseguimos ter uma revelação de quem Jesus é. Isso me pegou essa semana. Nós estamos falando muito de revelação do Filho, de quem o Filho é, de quem o Pai é. Nós estamos falando muito de conhecer, de contemplar Ele, isso é tudo maravilhoso. Mas irmãos, preste bem atenção, se primeiro nós não entendemos quem o Espírito Santo é, nós não temos condições de entender quem Jesus e o Pai são. É impossível, por quê? Porque é a função do Espírito Santo revelar Jesus. A função do Espírito Santo é revelar e glorificar Jesus. É Ele quem lembra das obras de Jesus. É Ele quem move a igreja para Jesus. Escute, o Espírito Santo não é ciumento não. O prazer dele é fazer com que toda a glória, toda a honra seja direcionada ao Filho. O prazer dele é revelar o Filho. O prazer dele é glorificar Jesus. É isso a missão dele. Vou provar para você. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era aquele que anunciava a vinda do Messias. Você pode ver, de Gênesis até Malaquias, ele falando, um dia virá o Messias, um dia virá o ungido, um dia ele vai nascer, ele vai vir reinar sobre Israel, ele vai estabelecer o seu trono, ele vai vir aqui nessa terra. A missão dele era o quê? Anunciar a vinda do Messias. Quando, no período intertestamentário, entre o Novo e o Velho Testamento, qual foi a missão dele? A missão dele foi gerar o Messias. Quem gerou o Messias em Maria, diz assim, Maria, não se preocupe, porque o Espírito Santo conceberá em você. Foi o Espírito Santo quem gerou o Messias em Maria. Ele anunciou o Messias e ele gerou o Messias. Lucas 4, Mateus 4, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. Nós olhamos isso como um filme, muitas vezes pensamos, ai que bonitinho, ele veio ali voar em si. Não. O Espírito Santo estava entrando em Jesus,
habitando em Jesus. Não é um posar para aparecer para foto, não. Ele veio e ele tomou posse de Jesus. Então, no Antigo Testamento ele anunciou o Messias. No período intertestamentário ele gerou o Messias. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele agora é aquele que empoderou o Messias. Tudo que Jesus fez foi através do Espírito Santo na sua vida. Ele é aquele que capacitou o Messias. Aí o Messias morre e ressuscita. E qual é o trabalho dele agora? Revelar o Messias. Tudo que o Espírito Santo faz, meu irmão, é para a glória de Jesus. Então, se nós não conhecemos o Espírito Santo, nós nunca conheceremos o Filho. E se nós não conhecemos o Filho, nós não chegamos ao Pai. Porque o Filho falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo começa com um entendimento de quem o Espírito Santo é. Ei, Jesus, Ele é uma pessoa. Você fala com Ele, você conta seus problemas para Ele, você ouve a voz dEle, você passa tempo com Ele, você investe tempo com Ele. Ele é uma pessoa. Nós precisamos ter a consciência de Jesus na igreja hoje, mas nós precisamos passar primeiro pela consciência de quem o Espírito Santo é. Fica de pé comigo, por favor. Ele é uma pessoa. Jesus falou para os seus discípulos: mas eu lhes digo a verdade, é melhor que para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade... Gente, essa frase que Jesus falou: eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito de Deus habitar dentro de vocês, vocês vão poder suportar as revelações que Ele vai dar para vocês. Ele está falando com os apóstolos, gente. Ele falou: vocês não podem suportar ainda. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda não habita dentro de vocês. Mas quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. E Ele falará por si mesmo. Olha, preste atenção. Ninguém que não é uma pessoa pode falar. Então, se Ele não fosse uma pessoa, Ele não poderia falar por si mesmo. Ele falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Capítulo 15 diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então a missão do Espírito Santo é revelar o Filho. Deixa eu aqui blow your mind a little bit. O Pai não está com a gente fisicamente, logicamente o Pai é Espírito, não está com a gente. O Filho está sentado à destra do Pai, Ele não está com a gente fisicamente. Quem nós temos hoje com a igreja é o Deus Espírito Santo. Eles são um, em essência, mas é a pessoa do Espírito Santo quem está com a gente. Não é a pessoa do Filho, não é a pessoa do Pai. Porque o Espírito Santo hoje é quem revela o Filho e move a igreja para os propósitos de Deus. Então, se nós não damos a devida importância a quem Ele é, nunca conheceremos quem o Filho é e nunca conheceremos quem o Pai é. Não, eu tenho Jesus no meu coração, eu não preciso. Não, isso não é Bíblia. Não existe isso. A pessoa do Espírito Santo precisa ser revelada para que nós possamos ter a revelação do Filho e do Pai. Ele vos revelará tudo. E Ele não é ciumento. É por isso que nós damos glória a Deus. Aleluia. Nós oramos em nome. Ele não é ciumento não, gente. O papel dele é levar a glória para Jesus. Quanto mais você conhece Ele, mais você tem intimidade com Ele, mais você vai conhecer Jesus e ter intimidade com Jesus. Quanto mais você se deleitar da presença dEle, mais Ele vai fazer você íntimo de Jesus. Por quê? Porque é o papel dEle.
É o papel dele. Mas eu tenho medo que hoje a igreja está virando, e não a nossa, a filha é uma bênção, mas a igreja em geral está virando um povo que só busca o Espírito Santo quando precisa. Estou passando por tanta coisa, eu tenho que ir para a igreja buscar o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Onde você estiver, você está produzindo relacionamento com Ele. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo não está limitado a espaço. Ele não está limitado a esta igreja. Ele não está limitado a essas 4 paredes. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Ele está dentro de mim e de você. E quando você cultivar um relacionamento com Ele, Ele vai revelar Jesus para você. Você vai ter entendimento de quem Jesus é. Você vai poder realmente entender o que significa tudo isso. Mas vem através da pessoa maravilhosa do Deus Espírito Santo. Tem um livro que chama O Deus Esquecido. E muitos, quando leem o título Deus Esquecido, pensam que vai falar de quando Paulo esteve em Atenas e lá tinham um altar ao Deus desconhecido, e não é. Esse livro é profundo, se você puder depois leia ele. O Deus Desconhecido, falando de como nós temos negligenciado o Deus Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Pastor, eu não estou sentindo. Você não precisa sentir, Ele está aqui hoje. Pastor, eu não estou hoje, não estou animado. Você não precisa, Ele está aqui hoje. A presença dEle não está condicionada às suas emoções, entenda isso. Ele é uma pessoa, e Ele quer ter um relacionamento com você. Feche seus olhos, por favor.